Se você está fazendo uma coisa sem a intencionalidade naquilo, você não está glorificando o nome dele. Muito bom. Pessoal, tudo bem? Enquanto o nosso frango está ali cozinhando para nossa deliciosa esfirra, eu quero vir aqui bater um papo com vocês. Peguei o meu cafezinho da manhã, muito bom. Adoro. E quero conversar com vocês sobre ser intencional. Antes de tudo, eu quero ler com vocês um versículo, uma palavra da Bíblia, para a gente começar a nossa conversa, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um assunto que tem me incomodado muito nesses últimos dias, a pensar sobre a gente ser intencional, fazer as coisas com propósito. E esse é um assunto que a gente pode envolver três coisas, que é viver no propósito. Ser intencional envolve viver dentro do seu propósito, daquilo que Deus te chamou para você fazer. Você remir o tempo, você saber administrar o seu tempo, saber fazer as coisas com mais intencionalidade, né? O ser intencional envolve remir o tempo, envolve você administrar o seu tempo da forma como que você está fazendo as coisas, se você está sendo muito procrastinador ou não, se você tem sido muito ansioso. Então, a primeira coisa é você descobrir o propósito da sua vida. Para você ser intencional, você precisa saber o propósito que você tem na sua vida. Segunda coisa, você precisa administrar muito bem o seu tempo. E terceira coisa é você entender que tudo o que você faz, em todas as áreas da sua vida, você precisa prestar atenção como você está fazendo. Ser intencional é saber o propósito, saber administrar o seu tempo e constantemente estar pensando como você está fazendo isso. A palavra de Deus diz aqui, seja a gente comendo, seja a gente bebendo, seja a gente fazendo todas as coisas que a gente faz na nossa vida, precisa ser para a glória de Deus. Às vezes as pessoas entendem que viver para Deus, que fazer a vontade de Deus é muito complicado, mas na verdade não é. A verdade é que você precisa fazer todas as coisas para a glória dele. Se você está comendo, se você está cuidando dos seus filhos, se você tem a sua profissão, você precisa entender que aquilo é para glorificar o nome dele. E se você está fazendo de forma desleixada, se você está fazendo uma coisa sem a intencionalidade naquilo, sem entender que aquilo vai ser para a glória dele, você não está glorificando o nome dele. O nome dele significa excelência. A gente precisa fazer as coisas com excelência. Intencionalidade é fazer com excelência. Não é fazer muitas coisas. Não é você ficar sobrecarregado com muitas coisas, estressado. Mas é você fazer o que você entende que você precisa fazer, que você for chamado para fazer. Então, primeira coisa, entenda o propósito da sua vida para você viver com intencionalidade. Qual que é o propósito? O que Deus te chamou para fazer? Eu entendo que na minha vida o Senhor me chamou, desde que eu me converti, eu me casei, o Senhor me chamou para servir a minha casa, a minha família. E muitas pessoas acham que isso é pouco, né? Porque você não tem uma profissão remunerada fora de casa, isso é muito pouco. Mas na verdade, isso é o que Deus me pediu. E isso é muito. Se eu não faço isso, eu estou vivendo
sem ser intencional. Eu estou vivendo naquilo que eu quero fazer e não debaixo de um propósito que Deus me pediu. Então, tudo que eu faço na minha casa, seja fazer uma comida, seja cuidar da minha filha, seja dar um banho, né? Assim, eu tinha acabado de sentar aqui para fazer esse vídeo e a minha filha acordou e eu fui lá com muito amor, dei o banho nela, esperei. E agora eu estou aqui gravando o vídeo, porque eu entendo que tudo que eu faço precisa ser intencional, precisa ser para a glória dele, para a glória de Deus. Eu preciso entender qual é o meu propósito para eu fazer as coisas com intencionalidade. Segunda coisa, você entender e gerir bem o seu tempo. Às vezes nós não estamos administrando muito bem o nosso tempo. E eu falo por mim, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque quando você cuida da sua casa, às vezes o tempo parece que vai passando e você, tipo, fica... O que eu tô fazendo, sabe? Você precisa ser intencional. E eu não tô falando que Deus tá falando para todas as mulheres fazer o que eu faço. Não, não é isso. É você entender aquilo que você foi chamado e você administrar bem o seu tempo. Se Deus te chamou para ser um médico, se Deus te chamou para ser uma enfermeira, se Deus te chamou para ser dona de casa, se Deus te chamou para você uma administradora de empresa ou uma empresária, seja o que for que Deus te chamar, você precisa entender o seu propósito e falar, eu estou fazendo isso porque está de acordo com o meu propósito. E depois entender saber gerir o tempo naquilo que você está fazendo. Às vezes você está sendo um empresário, mas está sendo desleixado com o seu tempo, não dedica tempo para Deus, não dedica tempo, às vezes, para entender mais sobre a sua empresa, como que funciona para gerir melhor a sua empresa, para organizar melhor, para ter, sabe, para a glória dele se manifestar através daquilo que você faz. Assim como eu, como dona de casa, eu preciso aprender a administrar melhor o meu tempo, falar, eu posso acordar um pouco mais cedo para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, enquanto, por exemplo, a minha filha está dormindo, eu posso gravar um vídeo. E eu preciso saber gerenciar o meu tempo, não é fazer as coisas na correria, na afobação. Você precisa ser intencional. Para ser intencional, você precisa pensar, você precisa focar naquilo que você precisa fazer como propósito. E a terceira coisa é você entender como você está fazendo as coisas. Às vezes você tem o propósito claro do que você está fazendo, né? Vamos colocar o meu exemplo. Você pode entender aquilo que Deus te chamou para você fazer, mas eu vou usar o meu exemplo. Deus me chamou, o meu propósito para servir a minha casa, a minha família. Isso é o que Deus me chamou para fazer. Ok, então eu estou gerindo bem o meu tempo? Vamos ver, eu tô deixando muito a desejar, ou tô dormindo um pouco a mais, eu poderia, né, dormir o suficiente para o meu corpo se recuperar e também saber gerir essa questão de, nesse espacinho aqui do meu tempo eu posso gravar um vídeo, nesse espacinho aqui eu posso estudar mais a palavra, nesse espacinho aqui eu posso servir mais alguma outra pessoa fora da minha casa. Então, dentro daquilo que eu estou fazendo, vamos supor, as duas coisas, mas daí entra o como. Como eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo muito sobrecarregada? Será que eu estou fazendo muito estressada? Será que eu estou deixando opiniões fora da voz de Deus interferir muito naquilo que eu estou fazendo e eu estou fazendo as coisas mal feitas, com desleixo? Então, preste atenção que viver com intencionalidade exige você viver dentro do seu propósito, administrar bem o seu tempo e você saber como você está fazendo tudo isso. Isso é viver intencionalmente. Viver intencionalmente é viver para a glória de Deus. Não é difícil. Não é difícil, mas exige a gente parar um pouco, pensar no que a gente está fazendo, para a gente fazer as coisas com intencionalidade, para a glória de Deus. Seja você comendo, seja você tomando uma xícara de café, seja você penteando o cabelo da sua filha ou do seu filho, seja você dando banho nos seus filhos, seja você dando um abraço no seu marido, seja você dando um sorriso para os seus pacientes, para os seus clientes. É viver para a glória de Deus, é fazer tudo
entendendo que Deus está vendo você e que aquilo ele vai receber, por mais que ninguém possa ver e ninguém reconhecer você, mas o Senhor está vendo você. Que você venha ter um dia abençoado, vivendo com intencionalidade e que Deus possa ser glorificado por meio da sua vida. Agora, vamos fazer a nossa receita de esfirra. Vamos, Sophie! Aqui eu fui desfiando o frango que havia sido cozido e fui pegando a batedeira. Todos os ingredientes eu coloquei tudo junto na batedeira, menos o trigo com o fermento, que o trigo e o fermento eu misturei numa vasilha separada. Todos os ingredientes vão estar listados aqui na descrição para você saber a quantidade exata que eu coloquei. Se você usar um fermento que precisa ser diluído no leite, você dilui no leite. No meu caso, o meu fermento precisava ser diluído no seco, então eu diluí no trigo. Aqui eu fui colocando o trigo aos poucos e mexendo e depois coloquei para sovar a massa na batedeira. Enquanto a massa estava sovando, eu coloquei esse pote untado com óleo. E quando a massa terminou de sovar na batedeira, eu coloquei ela para descansar e crescer. Se você não tem batedeira, você pode sovar na mão. Aqui o recheio eu fiz de carne moída e frango com cream cheese e carne moída com queijo, mas fica opcional para você fazer na sua casa qual você gosta. Aqui esse papel é o papel que eu coloquei na forma para assar as esfirras, mas você pode untar ela com óleo e trigo também. Eu fui abrindo então a massa para colocar os recheios. Coloquei primeiro, fiz as esfirras de frango, porque a carne ela solta uma aguinha, né? Às vezes quando assa. E a de frango ela é mais sequinha, então eu primeiro assei as de frango para forma ficar mais limpinha e depois reaproveitei o mesmo papel para assar as de carne, assim como vocês vão ver a seguir. Aqui a minha ajudante, ela me ajudou a fazer muitas esfirras. Se eu não me engano, ela fez 3 ou 4 esfirras sozinha. Dei ela no processo somente de abrir a massa. Aqui eu fui colocando, na de frango eu coloquei orégano por cima, coloquei o ovo e o orégano, coloquei no forno. E a de carne, quando eu fechei, eu não coloquei orégano, então eu fechei da mesma forma. Algumas pessoas fecham de forma diferente de carne para diferenciar, eu não, eu fechei da mesma forma, porém só não coloquei orégano por cima para saber que as que não tinham orégano era de carne. Como vocês podem ver, o papel saiu bem limpinho quando eu assei a de frango. Esse papel já estava mais sujinho, porque eu já tinha assado uma primeira vez esfirras de carne. Essa daí já estava sendo a segunda formada de esfirra de carne. Então por isso que já estava mais sujinho da gordura da carne. Mas é muito fácil assar com esse papel, porque fica muito prático. Agora vamos provar a nossa receita. Pessoal, chegou a hora da verdade. Vamos ver, vou abrir junto com vocês para vocês verem. Olhem isso. Uau! É muito, muito macia. Tá vendo? Fica muito boa. Recomendo muito vocês fazerem ela aí na sua casa. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Se vocês gostaram, deixem nos comentários e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para abençoar mais pessoas. Mas fiquem com Deus. Vocês tenham um dia, uma noite abençoada. Até breve! Tchau! Muito bom.